produção, para onde vamos? Vamos lá. Estamos ao vivo com o Leonardo Amaro, direto de São Paulo, nosso repórter lá de São Paulo, com as informações sobre a Operação Off-White. Leonardo, muito boa tarde. Me conta que operação foi essa. Hoje é dia das operações aqui, Leonardo. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Essa operação, batizada Off-White, foi uma operação que aconteceu ontem, na verdade, uma operação conduzida aí pelo Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Militar, que cumpriu 9 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em 3 cidades do interior paulista. É uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. Teve como alvos aí desses mandados de prisão integrantes do PCC, empresários, agiotas e até influenciadores digitais. Essa operação ela é um desdobramento de outra operação do GAECO, do Grupo do Ministério Público de Campinas, que aconteceu no fim de agosto, que identificou um plano para matar o promotor de justiça Amaury Silveira Filho, mais um plano do PCC para matar uma autoridade pública. E a partir da documentação apreendida nessa operação do fim de agosto, os promotores identificaram um esquema para blindagem de patrimônio e lavar dinheiro advindo do tráfico de drogas da facção. Inclusive, de acordo com os promotores, em dado momento, eles identificaram que os integrantes começaram a ter desavenças, né, uma espécie de briga, e a partir dali essas transações financeiras elas começaram a ficar mais intensas, né, inclusive fazendo transações imobiliárias, passando ali imóveis para nomes de outras pessoas relacionadas, usando pessoas laranjas. Então os promotores identificaram essa movimentação bem intensa de dinheiro advindo do crime, de acordo com os promotores, e passaram então a investigá-los. Eu vou trazer o balanço dessa operação que aconteceu ontem. Então, na quinta-feira, 6 dos investigados foram presos. O Eduardo Magrini, ele é conhecido como o Diabo Loiro, já uma figura conhecida da facção, vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente. O Sérgio Luiz de Freitas Neto, ele é filho do Sérgio Luiz de Freitas Filho, que é conhecido como Mijão. Ele é uma das maiores lideranças do PCC, que está foragido há mais de 10 anos, é procurado pela polícia há mais de 10 anos, também foi alvo de mandado de prisão. O Renan Ferraz Castelhano, o Ronaldo Alexandre Vieira, o Maurício Conte e a Bárbara Batista Borges. Então, esses alvos da operação eles foram detidos ontem. Um outro investigado, identificado como Luiz Carlos dos Santos, ele foi morto em confronto com a polícia, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Durante ali o cumprimento do mandado, ele teria feito disparos contra os policiais e que revidaram, e ele acabou atingido pelos disparos dos policiais. Teve a morte constatada ainda no local. Um policial militar ficou ferido também, foi atingido por tiro na região do ombro. Ele foi socorrido no hospital da Unicamp e até a última informação que a gente tinha, o quadro dele era estável. O Maurício Silveira Zambaldi, que é conhecido como Dragão, e o José Ricardo Ramos, alvos também de mandados de prisão, eles já se encontraram no sistema carcerário. Então eles já estavam presos, só tiveram esse mandado cumprido ali formalmente. Já o Sérgio Luiz de Freitas Filho, que é o Mijão, ele foi o único ali que não teve esse mandado cumprido. Ele, como eu disse inicialmente, ele segue foragido há mais de 10 anos e a última suspeita que há contra ele é de que ele vive na Bolívia, inclusive uma vida luxuosa, morando numa mansão com outros integrantes do PCC. Então a polícia ainda segue aí na busca pelo Mijão, como é conhecido dentro da facção. O Diabo Loiro, como eu tinha mencionado, ele foi um dos principais alvos dessa operação de ontem. Ele foi preso, mas ele já tinha passagens pelo sistema criminal. Ele é apontado como um dos responsáveis por ataques que aconteceram contra autoridades públicas promovidos pelo PCC no ano de 2006. Foi um fato histórico que aconteceu no ápice, né, desse confronto da facção com as autoridades públicas aqui de São Paulo. Ele é apontado pelas investigações, especificamente teria coordenado um ataque ao Departamento Estadual de Investigações Criminais daqui de São Paulo, o DEIC de São Paulo, mas ele também já havia sido preso em 2012, né, no interior paulista, por tráfico de drogas. Além dessa acusação de tráfico de drogas, ele também tem passagens por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documentos falsos.
Nas redes sociais, no entanto, ele se apresentava como um produtor rural, né, um influenciador digital. Ele publicava fotos ali ostentando bens de luxo, viagens, inclusive posava ao lado de figuras conhecidas, né, inclusive ele chegou a se relacionar com a mãe do MC Rian SP, né, um cantor famoso, já chegou a aparecer publicamente ao lado dele. Então o Diabo Loiro, ele já era uma figura conhecida do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo já há muito tempo, desde o início, quando a facção começou a praticar atentados contra autoridades públicas. Então esse foi o balanço da Operação Off-White, que cumpriu mandados de prisão. Ainda um chefe da facção segue foragido, e esse foi o balanço, e aí as investigações devem prosseguir para identificar, né, toda essa rede de evasão de patrimônio, né, como eles chamam de dissipar o patrimônio, né, passar ali imóveis para nomes de outras pessoas, usadas como laranjas, e dinheiro advindo do tráfico de drogas, conforme o Ministério Público de São Paulo. Teve bloqueio de valores, de algum valor nessa operação, Leonardo? Sim, imóveis chegaram a ser bloqueados e valores milionários também. Então foi uma operação que atacou todas essas ramificações, né, desse esquema de lavagem de dinheiro. Além das prisões, também teve determinação de bloqueio de bens, e os mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Eu estava falando há pouco sobre a questão das fases das operações da Polícia Federal. Essa operação Off-White, ela já teve outras fases ou essa foi a primeira fase dessa operação? Então, essa Off-White, ela foi um desdobramento daquela operação que eu mencionei do fim de agosto, né? Ela acaba conversando, né? As operações acabam se sucedendo ali. As informações que foram coletadas nessa operação, que identificou um plano para matar o promotor de justiça, o Amaury Silveira Filho, aquele era o crime ali identificado no momento, mas a partir dali de quebras de sigilos dos investigados naquela operação, que aí o Ministério Público identificou outros elementos que desencadearam nessa operação de ontem, né, que foi realizada ontem. É a primeira fase dela, né, pelo menos levando esse nome, mas ela teve ali algumas informações que vieram dessa operação que aconteceu no final de agosto. Bom, você falou que tem um chefe dessa facção, enfim, que ainda está desaparecido. Quem é ele? Ele é o Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, né? Há muito tempo que a polícia procura ele. Ele estaria foragido na Bolívia, seriam as últimas informações que a polícia teria do paradeiro dele. Apontado aí como uma das principais lideranças da facção na rua, né? Como chama, ele não se encontra preso. Então o Sérgio Luiz, ele já há muito tempo, há mais de década, está no radar aí das autoridades. Ainda não teve esse mandado de prisão não teve cumprido, mas contra ele também havia outros mandados de prisão que não foram cumpridos devido a ele, enfim, não foi encontrado aqui em território nacional, e a polícia acredita que ele esteja foragido na Bolívia, vivendo uma vida de luxo, inclusive mantendo as atividades do tráfico de drogas, né, no tráfico internacional de drogas, e continue operando aí nessa atividade criminosa de acordo com o Ministério Público. Muito bem, Leonardo Amaro, direto de São Paulo. Continuamos acompanhando esse caso. Qualquer novidade sobre isso, por favor, volte para contar para a gente na semana que vem. E a gente segue, claro, acompanhando tudo no portal metrópolis.com. Obrigada, Leonardo.